E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai encarar um nome que dispensa apresentações, mas que ao mesmo tempo exige e muita atenção: Maquiavel. Nossa, é verdade. Só de ouvir o nome já bate aquela, sei lá, um frio na espinha, né? É, tipo, você já sabe que vem coisa pesada por aí. A gente se debruçou sobre um material incrível, cheio de análises sobre a vida e a obra desse pensador florentino, para desvendar o Príncipe. O objetivo, claro, é te guiar pelo labirinto do pensamento maquiavélico. E olha, não é só um passeio no parque, viu? A gente vai desconstruir a figura do maquiavélico como um ser quase demoníaco, sabe? Mergulhar na real, no contexto histórico e tentar entender o que de fato ele quis dizer com tudo aquilo. Exatamente. E a gente te convida a embarcar nessa com a gente, sem preconceitos. Vamos dissecar as ideias de Maquiavel sobre poder, liderança e a famigerada natureza humana. Mas antes de encarar o príncipe, vamos voltar um pouco no tempo. Quem é esse cara? De onde ele veio? Bom, Nicolau Maquiavel, para começar, nasceu em Florença, lá em 1469. Imagina só, a Itália renascentista. Um caldeirão efervescente de intrigas políticas, jogos de poder e um cenário de instabilidade que, olha, faria qualquer Game of Thrones parecer brincadeira de criança. Que época, hein? E a família dele como era? Tinha alguma relação com esse mundo da política? Que a família deles, o Maquiavel, até que já tiveram seus dias de glória, mas na época do Nicolau as coisas não iam lá muito bem. Digamos que eles estavam passando por uns perrengues financeiros, sabe? Mas, apesar de não ter tido uma educação formal, assim, super completa, ele era um leitor voraz dos clássicos. E isso, sem dúvida, moldou muito do seu pensamento, principalmente no que se refere à Roma Antiga. Faz sentido, né? A Roma Antiga sempre foi uma referência, um modelo a ser seguido. Mas e essa fixação toda com a unificação da Itália? De onde veio essa ideia? Olha, Maquiavel era um cara brilhante desde muito cedo. E ele tinha essa visão, sabe, quase profética, da unificação italiana. Ele enxergava em Florença o berço do humanismo, um movimento que buscava resgatar a grandeza da antiguidade clássica. E a Itália, fragmentada em cidades-estado rivais, era vista por ele como um reflexo decadente do passado glorioso de Roma. E os humanistas da época, como Poliziano, tiveram alguma influência nesse processo de construção da identidade italiana. Com certeza, eles tiveram um papel crucial no desenvolvimento da língua italiana, buscando unificar os dialetos regionais e criar uma linguagem nacional. E Maquiavel, com sua prosa afiada, direta e, vamos dizer, pé no chão, contribuiu muito para essa consolidação. Ele defendia uma linguagem clara, acessível, que rompesse com o reduzcamento da escrita medieval. Que legal! Então ele não era só um teórico, um intelectual de gabinete, mas também um cara engajado com as questões práticas da linguagem. E como ele se inseria nesse cenário intelectual de Florença. Ele era um cara sagaz, observador, com um senso de humor super ácido, sarcástico. Sabia circular pelos círculos intelectuais, construir sua rede de contatos. Era um mestre na arte da autopromoção. E apesar de vir de uma família em decadência, ele tinha uma autoconfiança, uma consciência da própria inteligência que o impulsionava a se destacar, sabe? Interessante. E Florença, mesmo sem ser uma potência militar ou política na época, era esse centro pulsante do Renascimento. Como isso aconteceu? A chave do sucesso de Florença. Dinheiro, meu amigo. Os banqueiros da cidade, famílias como os Médici, os Pazzi e Strozzi, dominavam as finanças da época. O banco mercantil, uma verdadeira inovação tecnológica, revolucionou o comércio e as comunicações em toda a Europa. A riqueza circulava com uma velocidade impressionante, impulsionando o comércio e o desenvolvimento. E os Médicis, como eles chegaram ao poder? Os Médici eram feras em articular os negócios. Em 1914, eles se tornaram os banqueiros do Papa, imagina só o poder que isso significava. Com jogadas estratégicas, eles conseguiram controlar o governo de Florença, que em teoria era uma república democrática. Caramba, então era uma república só no nome, né? Basicamente. Em 1494, Cosme de Médici era o homem mais rico da Europa e Florença, na prática, o principal nas mãos dele. Que poder, hein? E como essa grana toda impactou a cultura da época? Florença floresceu como nunca. O florim, a moeda local, virou sinônimo de riqueza, poder. A cidade transbordava de autoconfiança, rompendo com a mentalidade medieval e com a influência opressora da igreja. E os Médici, apesar da proximidade com o Papa, usavam a fortuna para bancar as artes, patrocinando artistas intelectuais. Tipo um mecenas moderno, né? Isso aí. Pintura, escultura, arquitetura, literatura, tudo florescia sob o olhar atento e bolso generoso dos Médici. Que cenário fascinante. E foi nesse contexto, nessa Florença fervilhante, que surgiu O Príncipe, a obra-prima de Maquiavel. O que motivou ele a escrever esse livro? O Príncipe foi escrito num momento crucial da vida de Maquiavel, a queda. Ele tinha sido um alto funcionário da República Florentina, mas com a volta dos Médici ao poder, ele foi afastado, exilado e até torturado. E foi nesse período de ostracismo, digamos assim, que ele colocou no papel suas reflexões sobre o poder, a política e a arte de governar. Então o príncipe é quase um desabafo, uma tentativa de entender o que deu errado. De certa forma, sim.
mas é também um manual prático, um guia de sobrevivência política para líderes. Ele analisa a política de forma fria, calculista, sem espaço para sentimentalismo ou moralidade. O objetivo central, manter o poder, custe o que custar. Maquiavel, o pai do pragmatismo político. Exatamente. E o mais interessante é que ele se baseia em exemplos históricos, em líderes de sucesso, para mostrar como o jogo do poder funciona na prática. E qual seria a marca registrada desse pensamento maquiavélico? O realismo, sem dúvida. Maquiavel tira a máscara da política, sabe? Ele analisa o comportamento dos líderes não por seus ideais, mas por suas ações, seus métodos. Ele ignora as justificativas, a moral e foca na eficácia. É como se ele dissesse, funciona, então tá valendo. E daí vem a famosa frase: poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. É isso aí, imagem é tudo. E essa frase resume bem a filosofia maquiavélica. A aparência de virtude importa mais do que a virtude em si. Falando em exemplos, quais são alguns dos conceitos-chave que ele explora em O Príncipe? Ele aborda várias questões cruciais, como a conquista e a manutenção do poder. Ele compara diferentes tipos de Estado, como os governados por um único líder, a exemplo do Império Otomano, e aqueles com nobres poderosos, como a França, e analisa as estratégias de dominação em cada caso. E a crueldade, que sempre está associada à figura de Maquiavel, como ele aborda essa questão? Ele é bem direto nesse ponto. A crueldade, quando bem aplicada, ou seja, de uma vez só e por uma boa razão, é um instrumento válido para manter a ordem e evitar problemas maiores no futuro. Meio chocante, né? Mas faz sentido dentro da lógica dele. Sim. Para ele, o fim justifica os meios. E ele também discute as qualidades essenciais de um líder: generosidade versus parcimônia, amor versus temor. Ele chega à conclusão que, na dúvida, é melhor ser temido do que amado, mas cuidado. Ser temido não significa ser odiado. E como evitar o ódio do povo? Evitando mexer no bolso e nas mulheres deles. Maquiavel é bem claro. Um príncipe sábio não confisca propriedades nem abusa das mulheres de seus súditos. Interessante. E essa ideia de virtude que ele tanto fala, parece que não tem nada a ver com a virtude tradicional, né? É outra pegadinha. Virtude para Maquiavel é a força, a habilidade, a astúcia, a capacidade de reconhecer as oportunidades e agir com decisão. É a lei do mais forte aplicada à política. Ou seja, o cara precisa ter sangue frio e saber a hora certa de atacar. Exato. E ele também fala da importância da fortuna, da sorte no destino dos líderes. Mas ele não se limita a isso. Ele diz que a fortuna te dá as cartas, mas você precisa saber jogar. Gostei. E como o líder pode jogar bem com as cartas que a fortuna lhe dá? Sendo ousado, aproveitando as oportunidades, se adaptando às mudanças e principalmente confiando em si mesmo. Maquiavel não era muito fã de conselheiros, ele achava que o líder devia pensar por si próprio. Faz sentido. E a visão dele sobre a natureza humana, ele era bem pessimista, né? Super. Ele via o ser humano como egoísta, ingrato, volúvel, movido por interesses próprios. A lealdade para ele era algo frágil, facilmente corrompido pelo medo ou pela ambição. E o Profeta Armado, quem seria esse personagem? É uma figura que representa a união do poder espiritual com o poder material. Maquiavel usa o exemplo de Savonarola, um frade dominicano que tentou reformar Florença, mas fracassou porque não tinha poder militar para impor suas ideias. Interessante. Ele separa bem a esfera religiosa da política, né? Totalmente. E ele usa a famosa frase "dai a César o que é de César" para ilustrar isso. A comparação do príncipe com a raposa e o leão, o que significa? Ah, essa é clássica. A raposa representa a astúcia, a inteligência, a capacidade de enganar. O leão, a força bruta, a coragem, a imposição. Maquiavel diz que um bom líder precisa ser essas duas coisas, esperto como a raposa e forte como o leão. Ou seja, precisa saber usar a força na hora certa, mas também ser capaz de manipular, de blefar. Exatamente. É um jogo de aparências, de máscaras. O príncipe precisa parecer virtuoso, mesmo que por trás da máscara ele seja capaz de agir de forma impiedosa. O povo, qual o papel da massa nesse esquema todo? Maquiavel é meio ambíguo nesse ponto. Em alguns momentos ele parece defender a importância do apoio popular. Em outros ele despreza o povo, chama a massa de ignorante, volúvel. Então ele não era lá muito democrata. Digamos que a democracia não era sua prioridade. O foco dele era a estabilidade do Estado. E ele usava o povo como um instrumento para atingir esse objetivo. Pragmático ao extremo, e aquele final patriótico de O Príncipe, com apelo pela unificação da Itália, como entender isso? Essa parte parece meio fora do tom, né? Depois de toda aquela frieza, aquele cinismo, ele termina o livro com o chamado A União dos Italianos contra os Bárbaros. Seria Maquiavel um patriota disfarçado. Talvez. Ou talvez ele visse na unificação italiana uma grande oportunidade, uma occasione, para um novo líder, um príncipe de virtude surgir e colocar a Itália de volta no mapa. E da dedicatória do livro aos Médici, o que ele queria com isso? Maquiavel era estrategista. Dedicando o livro aos Médici, ele tentava voltar às boas graças da família que o tinha derrubado.
É irônico, né? Ele, que pregava a autossuficiência dos líderes buscando o favor dos poderosos. A vida imita a arte. Ou seria o contrário. Enfim, depois de O Príncipe, o que aconteceu com Maquiavel? Ele escreveu outras obras importantes, como O Mandrágora, uma peça teatral satírica, e Discursos sobre Tito Livio, um estudo sobre a história de Roma. Nessa última obra, ele defende a república como a melhor forma de governo, o que contrasta com a visão centralizadora de O Príncipe. Então ele não era um defensor do absolutismo a qualquer custo. Não, ele era mais complexo do que isso. Ele analisava diferentes formas de governo, buscando entender o que funcionava melhor em cada contexto. Ele conseguiu voltar ao poder. Teve um breve momento de glória, quando foi nomeado historiador oficial de Florença. Mas, no fim das contas, ele morreu em 1527, sem ter recuperado de fato seu prestígio político. Que triste. O grande estrategista político que aconselhava os poderosos acabou sendo vítima do jogo que ele mesmo descreveu. Pois é, a ironia da história. Mas e aí o que você acha? Qual o legado de Maquiavel? Ele é uma figura controversa, sem dúvida. Seu nome virou sinônimo de manipulação, de falta de escrúpulos. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deixou um legado importantíssimo. A análise fria e realista da política, sem ilusões ou idealizações. Concordo. Ele nos fez enxergar que a política é um jogo de poder, onde a moral nem sempre prevalece. E essa é uma lição que, infelizmente, continua atualíssima. É verdade. Para a gente finalizar nosso mergulho profundo, quais seriam os pontos-chave do pensamento de Maquiavel? Ele nos ensinou a olhar a política sem filtros, a entender a natureza humana em sua complexidade e a reconhecer que, às vezes, os fins justificam os meios. E para deixar a gente pensando, se Maquiavel estiver certo, se a política realmente opera fora da moral, como evitar que os líderes se tornem tiranos? Será que existe um limite para o pragmatismo? É uma questão para a gente refletir. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou? Quais as ideias de Maquiavel que mais te impactaram? E quais você acha mais problemáticas? A gente convida a continuar essa conversa, a mergulhar mais fundo na obra de Maquiavel e tirar suas próprias conclusões. Afinal, como ele mesmo diria, quem não sabe ser raposa, que aprenda a ser leão. Valeu pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal